Bom dia. Oh, bênção do Senhor. O povo de Deus reunido. O povo de Deus reunido buscando a verdade. O povo de Deus reunido com sede e fome da verdade. Sede e fome da palavra. Isso é maravilhoso, Pai. Como é bom nós decidimos estar aqui. Então, um bom dia a todos, bom dia aos que estão nos ouvindo pela internet. Hoje nós vamos ter Santa Ceia. Nós vamos trazer à memória tudo que Jesus fez por nós. Porque, às vezes, o dia a dia, nós passamos desapercebidos daquilo que Jesus fez. E aí a gente vai com as nossas próprias forças enfrentarmos o nosso dia a dia. Mas a palavra de Deus diz que é pelo Espírito. A palavra de Deus diz que não é pelas nossas forças. A palavra de Deus diz que não é para fazermos obra nenhuma para agradar a Deus. A obra que Deus quer que a gente creia em Jesus. Porque por Ele, para Ele, foram criadas todas as coisas. E Ele deu toda essa autoridade à sua igreja, que somos nós. O povo está lutando aí no mundo com as próprias forças. Medindo forças por meio de dinheiro, medindo forças por meio de conhecimento, de ciência. Para Deus isso não vale nada. O que vale para Deus é saber o quanto que você confia no Filho dele. O quanto você confia em Jesus. Porque aí sim, Ele pode te usar. Deus não pode nos usar porque somos bonitos, ricos, bem vestidos, porque temos uma casa maravilhosa. Deus nos usa quando o nosso coração está disponível a Ele. O reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus não é medido pelas coisas do mundo. O quanto que você tem do reino de Deus, vamos lá, como é a sua casa, qual é o seu carro, como são seus filhos. O reino de Deus é estabelecido por 3 coisas que somente Jesus pode trazer: paz, justiça e alegria no Espírito. As pessoas medem o quanto que as outras têm de Deus por coisas visíveis. Mas o reino de Deus é invisível. O reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus se manifesta daqui para fora, não é por fotos de Facebook, não, o quanto você está feliz. As pessoas acham que podem mostrar o quanto elas são felizes mostrando fotos e condições em Facebook. O reino de Deus, dentro de nós, se estabelece e te traz paz, justiça e alegria no Espírito. Eu estava vendo qual é a definição de paz? A definição de paz é ausência de conflitos. Quem tem a paz do mundo ela é medida. Se você tem um bom atendimento médico, se você tem um bom carro, se você tem uma boa casa, a paz do mundo é medida. A paz que Jesus trouxe
não pode ser medida. A paz que Jesus trouxe te deixa sem conflitos. Que conflitos seriam esses? Quando você não tem dúvida de nada. Os conflitos pessoais vêm pelas dúvidas. A pessoa está em conflito quando ela tem dúvida, quando ela tem insegurança. Quando Jesus entra na sua vida, a primeira coisa que ele faz, ele tira os conflitos porque você sabe qual é a verdade. Você não vai ter mais dúvida se a pessoa que morre pode falar com você ou não. Você não vai ter mais dúvida, porque está escrito na palavra. Os mortos não voltam, não podem falar com você. Então você estabelece as verdades dentro de você. Os mortos não podem voltar. Então, quando você deixa de ter dúvidas, você tem paz. Jesus é a tua paz, porque o próprio Jesus já é o caminho. Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a tua autoridade. Quando você deixa para trás todos os pensamentos, as suas verdades que você criou durante a sua vida. Sabia que a gente cria as nossas verdades? Uma vez eu fui pregar na casa de uma pessoa sobre Jesus. Depois eu acabei sendo até meio, acho que grosseira. Eu estava pregando sobre Jesus e a pessoa que era dona da casa se levantou e falou assim: mas eu não penso assim. Eu acho que o que está escrito na Bíblia é assim. E aí eu tentei ser maneira, mas eu respondi: o que você pensa? O que você construiu como verdade? O que você acha? O que você viveu? Não pode ser maior aquilo que Jesus diz. Troque os seus pensamentos. Troque as suas verdades. Senão você não vai ter paz. A palavra de Deus diz que é aquele que fica em cima do muro, que não se decide nem para cá e nem para lá, Deus vai vomitá-lo. Deus não aceita dúvidas, porque Ele não hesitou em oferecer o próprio Filho para nos salvar. Ele não teve dúvidas. Ele decidiu nos amar primeiro. E como que eu vou pôr em dúvida aquilo que Deus diz? Vou pôr em xeque. Ah, mas Deus tem que me provar se isso é verdade. Deus não tem que provar nada. Você tem que provar a si mesmo quem é você. Se você continua colocando aquilo que você pensa, aquilo que você acha, em primeiro lugar, sinto muito, você está tomando um caminho que vai te levar para o inferno. Porque esse caminho não é Jesus. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. Jesus é o caminho, não há outro. Não há outro caminho que te leva para perto de Deus. Não existe outro caminho. Ah, mas a pessoa é boa. Ela fez coisas boas a vida inteira. Ela ajudou os pobres. Essa pessoa com certeza vai para o céu. A sua obra não é capaz de te salvar. A sua obra não pode se equiparar, comparar com a obra de Jesus Cristo. Homem nenhum vai ser salvo porque é bom. Homem nenhum vai ser salvo se não passar por uma porta chamada Jesus Cristo. Ele é a porta que te leva para o céu. Jesus é a porta que te separa das trevas para o céu. Só Ele pode fazer isso. Somente Jesus pode te transportar das trevas para a luz. Nenhum outro. Então, amados, eu decidi fazer uma
um histórico, uma recapitulação de quem é Jesus. Porque Satanás é esperto. E Satanás está agindo de uma maneira no mundo que ele deturpa a palavra de Deus. Coisas pequenas, ele deturpa e a pessoa fala, será que isso aqui está certo? Não se enganem. Se descer um anjo aqui, falando o contrário do que está a palavra de Deus, nós temos que rejeitar. Nós temos que dizer não. E como eu vou saber o que é certo e o que é errado? Vocês têm um professor assim como eu, o Espírito da Verdade. O Espírito Santo se chama Espírito da Verdade, que o mundo não conhece, mas ele habita em cada um de nós. O Espírito Santo de Deus te mostra o que é certo e o que é errado. Ele te diz, ele te ensina, ele é consolador. Ele é aquele que te convence. O Espírito Santo de Deus te convence. As pessoas estão esperando serem convencidas por pessoas. Pessoas erram. Pessoas falham. Pastores erram. Pastores a si mesmos se apacentam. Mas o Espírito Santo de Deus não. Você quer saber se você tem uma intimidade com Deus? Converse com Ele. Se lance, se entregue aos cuidados do Espírito Santo. Ele fala com você. Deus não nomeou nenhum pastor aqui na terra para ser o intermediário entre você e Deus. Deus não nomeou nenhum pastor. Deus não nomeou ninguém. Deus nomeou o Espírito Santo para falar dele e para te convencer. Nós temos que sair da zona de preguiça, de querer as coisas prontas. Eu estou com um problema, eu vou lá orar com alguém. Eu estou com problema, eu quero ouvir um profeta para ver o que ele fala. Ouça a voz do Espírito Santo. É chegado os tempos dos fins. Jesus vai te chamar pelo nome. Você sabe qual é a voz de Jesus? Você já ouviu o Espírito Santo falar com você? Ele já falou com você, sim. Mas você ouviu? Os teus olhos, os teus ouvidos estão inclinados a ouvir ao Espírito de Deus? É esse relacionamento que Deus quer conosco. É um relacionamento de intimidade. Eu falo com meu filho e meu filho ouve. Eu chamo a minha filha e a minha filha responde. Esse Deus não é um Deus impossível de se alcançar, não é um Deus que está lá no céu distante. Nós temos um Deus presente. O nosso Deus habita em nós. A palavra de Deus diz que Cristo vive em nós. Cristo vive em você. Tire seu tempo, tire seus olhos do celular, tire os seus dedos do teclado, tire os teus ouvidos da televisão e vá buscar ao Senhor, a ouvir ao Senhor. Porque está chegado os fins. Está chegado. Chegou a hora. O que nós estamos vendo no mundo é impossível. É impossível não entender que é chegado os fins. Satanás já se manifestou. E são milhões de adeptos. Através das músicas, dos cantores, das artistas, da televisão, é só você parar e ouvir, de shows. Os shows hoje em São Paulo, eu estava vendo um, era um culto a Lúcifer, escancarado, não se esconde mais, aplaudido por multidões. É chegado a hora, amados.
Guardem as suas mentes. Vamos guardar os nossos corações. Vamos guardar os nossos filhos. Vai ter momentos, a palavra de Deus diz, que as pessoas vão desejar morrer e não vão conseguir. Mas nós, filhos do Deus vivo, nós temos um descanso. Nós temos um abrigo secreto. Nós temos um lugar onde somos guardados. Nós somos guardados aqui, porque existe dentro de nós o reino de Deus. Enquanto as pessoas vão ficar loucas, enlouquecidas de verem coisas horrorosas, nós podemos ser guardados. Porque a palavra de Deus, ela é vida para nós. Ao invés de assistir um filme de terror ou um filme, leia um salmo. Leia a Bíblia. Leia quem é Jesus. E quando todos estiverem chorando, a palavra de Deus diz que nós vamos ter júbilo. Porque o reino de Deus é alegria no espírito. Nós vamos ter alegria de estar com os nossos familiares. Nós vamos ter alegria de ver nossos filhos ali conosco. Só existe uma maneira de nos guardarmos. É estar no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente. Onde está esse esconderijo? Está na verdade, está na palavra de Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que vive segundo a palavra de Deus, e descansa na sombra do Onipotente, e descansa na sombra das obras de Jesus. Diz ao Senhor: meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem eu confio, e Ele, somente Ele, te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele vai te cobrir com as suas asas, e debaixo das suas penas você estará seguro. Não existe outra maneira. Se Jesus diz que Ele é a palavra, o verbo se fez carne. A palavra de Deus se fez carne, a palavra de Deus se fez Jesus e habitou entre nós. É essa palavra que vai nos manter vivos, física e espiritualmente. Somente a palavra de Deus. E se porventura morrermos, nós já passamos da morte para a vida. Alguém aqui vai morrer? Não. Já passamos da morte para a vida. Já temos o nosso espírito vivo, vivificado. O nosso espírito vai viver para a eternidade com Deus. Isso nos traz paz. Isso nos traz paz. Ah, mas eu quero ter, minha mãe, meus irmãos, os meus filhos perto de mim. Claro, todo mundo quer ter. Mas se porventura eles se forem, não existe é uma separação momentânea, porque estaremos todos juntos, na grande congregação, junto com nosso Pai. Creiam, essa é a verdade. Essa é a verdade. Toda a palavra de Deus foi escrita para que nós tenhamos salvação. E a salvação é essa: eternidade com o nosso Deus. Tem obra mais poderosa que essa? Não. Não. Vamos então nos levantar e agradecer a Deus. Vamos começar o nosso culto. Adorando a Deus. A ação de Deus foi feita, foi criada para adorá-lo. Vocês sabiam que as árvores adoram a Deus?
Vocês sabiam que os animais adoram a Deus? Os uivos dos lobos é uma adoração a Deus. Toda a natureza, toda a criação adora aquele que o criou. E assim somos nós. Pai amado, nós te adoramos nessa manhã. Diga para Deus que você o adora. Vai dizendo aí com a sua boca: Pai, eu te amo, eu te adoro. Senhor, nós te louvamos nessa manhã. Nós te adoramos. São os teus filhos reunidos neste lugar, Pai. É o teu povo, Senhor, prostrado aqui te buscando, Senhor. Porque o mundo jaz no maligno, mas o teu reino é vivo, é perfeito, o reino de Deus que está dentro de nós. Então nós erguemos as nossas mãos em adoração, em agradecimento, em louvor. Obrigada, Pai. Se estamos aqui é por causa do Senhor. Se temos paz é por causa de Jesus, Pai. Se temos, Senhor, força, a nossa força vem de Ti. Se temos alegria, a alegria vem do Senhor. Obrigada, Pai, nós te louvamos nessa manhã, nós te adoramos. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo é o nosso Deus. Santo é o nosso Senhor. Santo é o nosso Deus. Santo é o nosso Deus. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, por tanto amor. Obrigada, nós te amamos. Nós te amamos, Pai, nós te amamos. Sê conosco nessa manhã, Pai, que saiamos daqui transformados, ó Pai, decididos, Senhor, decididos a ter mais tempo com o nosso Pai, decididos, ó Pai, a usufruir da obra poderosa do nosso Salvador naquela cruz. Sê conosco, Pai. Nós precisamos do Senhor. Senhor, sabemos que é chegado o tempo dos fins. Sê conosco, Pai. Nos livra de todo o mal. Nos livra, Senhor, de todo o laço do passarinheiro que tenta nos desviar da verdade. Eu declaro o teu povo, com a mente de Cristo, não se desviarão da verdade, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Para os que estão nos ouvindo pela internet, hoje nós vamos fazer Santa Ceia. Se você quiser colocar um pedaço de pão, um suco de uva na sua frente para compartilhar, para ter essa comunhão, será maravilhoso. Eu gostaria de começar lendo Lucas 23, 13. Lucas 23, versículo 13. Eu quero ler a crucificação de Jesus, para a gente trazer à memória aquilo que é importante e poderoso para nós. Então, eu vou partir aqui do 23:13, senão fica muito extenso. Então, reunindo Pilatos, os principais sacerdotes, as autoridades e o povo, disse-lhes: apresentaste-me este homem como agitador do povo, mas tendo interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes que o acusais. Nem tampouco Herodes, pois nolo tornou a enviar. É, pois, claro que nada contra ele se verificou digno de morte. Portanto, após castigá-lo, soltá-lo-ei. E era-lhe forçoso soltar-lhes um detento por ocasião da festa. Toda a multidão, porém, gritava: fora com este, solta-nos Barrabás. Barrabás estava no cárcere por causa de uma sedição da cidade e também por homicídio. Desejando Pilatos soltar a Jesus, insistiu ainda. Eles, porém, mais gritavam: crucifica-o, crucifica-o. Então, pela terceira vez lhes perguntou:
que mal fez este? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, soltá-lo-ei. Mas eles instavam com grandes gritos pedindo que fosse crucificado. E o seu clamor prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Soltou aquele que estava encarcerado por causa da sedição e do homicídio, a quem eles pediam, e quanto a Jesus, entregou à vontade deles. E como o conduzissem, constrangendo um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros para que a levasse após Jesus. Seguia-o numerosa multidão de povo e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: bem-aventuradas estéreis, que não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: cai sobre nós, e aos outeiros: cobri-nos, porque se em lenho verde fazem isso, que será no lenho seco? E também eram levados outros 2 que eram malfeitores para serem executados com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salvo, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente, os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava essa epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora 9. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Toda vez que eu li 30 vezes em casa, eu choro. Porque nós estamos diante da maior obra que já houve em toda a eternidade neste mundo. Essa obra feita por Jesus, porque nós estamos aqui diante de um homem que se fez carne, mas ele era provido de todo o poder que vocês possam imaginar. Ele era o filho daquele que disse: faça-se o céu e a terra, e tudo se fez. Ele é o filho daquele que determinou todas as coisas, desde o princípio até o fim. Quando diz aqui que fez-se trevas da hora sexta até a hora 9, Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã. Ao meio-dia, tudo se escureceu.
era a natureza se colocando também, mostrando, se manifestando pela crucificação do nosso Senhor. A natureza se moveu. Houve trevas durante 3 horas na terra. A palavra de Deus diz que Jesus dava ordens. Ele dava ordens ao mar, dava ordens. Quando um cordeiro vai ser morto, ele não faz nada. O máximo que ele faz é sair uma lágrima dos olhos. Ele não se manifesta. Ele não oferece nenhum tipo de oposição àquilo que ele vai sofrer. E assim fez Jesus. Jesus não ofereceu nenhum tipo de oposição. Por amor. A morte de Jesus não foi uma coisa que aconteceu por um acaso. A vinda de Jesus e a morte de Jesus foi um plano de Deus. Esse plano já era conhecido antes de Jesus vir. Se você pegar Davi, o Salmo 22 de Davi, volta um pouquinho aqui, o Salmo 22. Davi viveu 1000 anos antes de Cristo. E Davi, ele vê Jesus sendo crucificado. Ele tem a visão do Salvador sendo crucificado. Salmo 22. Aquelas palavras que Deus diz que está em Mateus, é que eu estava lendo Lucas. Quando Jesus está sendo crucificado e ele está chegando à morte, ele diz assim: Abba, Pai, e Eli sabachthani, meu Deus, porque o Senhor me desamparou? Ele diz isso. Jesus foi desamparado naquele momento, porque naquele momento ele aceitou carregar sobre si todo o pecado do mundo. Para que quando o sangue dele descesse por aquela cruz, aqueles que creem em Jesus teriam uma nova aliança com Deus. Um pacto de sangue com Deus foi feito por meio de Jesus Cristo. E naquele momento, ele foi desamparado porque ele estava sobrecarregado com os nossos pecados. E Deus é santo. Só que naquele momento o filho dele era o pecado do mundo. Houve uma separação, uma ligeira separação da luz de Deus com as trevas que estavam no filho dele. Mas isso era necessário. Somente um poderia fazer isso por nós, amados. O Filho de Deus. Ninguém pode nos perdoar e lavar os nossos pecados. Sabe como nós estamos hoje? Olhe para você mesmo, dentro de você. Você foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Você é limpo. Você tem os pecados brancos como a neve, eles se apartaram da sua vida. Por isso que não existe mais condenação sobre o povo de Deus. O diabo não pode mais cobrar de você aquilo que você errou. Porque o Filho do Deus vivo te perdoou. Você nasceu em Cristo. Você é nova criatura. Você tem a mesma natureza de Deus. Você é limpo. Você é limpo. Você, quando Deus olha para você, Ele reconhece os filhos, porque os filhos estão limpos. Os filhos foram lavados. Os filhos podem se chegar a Deus com intrepidez, com autoridade. Somente Jesus poderia fazer isso. Olha a visão de Davi, 1000 anos antes de Cristo. Eu vou ler o primeiro versículo, ele dizendo, ele está tendo uma visão.
Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Foi o que Jesus disse na cruz. Por que se acham longe de mim a salvação, as palavras do meu bramido? Olha o versículo 8. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me faz nascer e me preservaste, estando eu ainda no seio da minha mãe. Agora eu quero ler o versículo 16. Ele está tendo a visão de Jesus. 1000 anos antes, cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Olha, eu estou lendo isso para nós entendermos que tudo foi um plano perfeito. Os profetas, quando eles se referiam a Jesus, eles sabiam que haveria um Salvador. Eles sabiam e eles estavam mostrando para o povo que viria um Salvador. Quando eles ofereciam o cordeiro, quando eles faziam a Páscoa é uma das festas mais antigas do Velho Testamento. Os judeus comemoram a Páscoa desde quando houve o êxodo lá no Egito. Quando eles se prepararam para fugir do Egito, eles fizeram a primeira Páscoa. Todos aqueles que eram descendentes do povo de Deus, lá no Egito, mataram um cordeiro, colocaram o sangue do cordeiro nas portas, nos umbrais das portas, comeram esse cordeiro e aí foram embora, fugiram para a terra prometida. Já era instituída a Páscoa, era Deus ensinando, olha, vocês viram quando vocês colocaram o sangue do cordeiro nos umbrais, a morte não entrou na casa de vocês. Todos os egípcios tiveram a morte de um primogênito, mas o povo de Deus não. Isso acontece hoje. Quando nós somos lavados pelo sangue do cordeiro, a morte não entra mais em nós. Nós já saímos da morte, passamos da morte para a vida eterna. Era Deus ensinando o povo. Se você pegar Isaías, pega Isaías 53. Isaías 53. Isaías foi um profeta. Ele viveu 800 anos antes de Cristo. Isaías foi um dos profetas mais marcantes. E ele tinha revelação a todo momento de como seria o Salvador. Em Isaías 53, eu vou ler uma parte. Vou começar aqui do 53:1. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como o renovo, perante ele como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Ele está descrevendo Jesus. Ele disse que Jesus era como uma raiz de uma terra seca, que não tinha beleza, para que as pessoas desejassem Jesus. Não havia formosura, mas havia poder. E aí ele descreve o poder. Ele diz assim: ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente,
Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Olha, que poder! Aquele que não tinha formosura como raiz de uma terra seca. Ele levou a tua enfermidade naquela cruz. Ele foi transpassado. O castigo estava sobre ele para que nós tivéssemos paz. Nós nascemos numa condição de pecado. A palavra de Deus diz que quando nascemos nós somos filhos do diabo. Mas ele nos trouxe uma nova condição. O castigo que estava sobre ele nos trouxe paz. Ele nos fez nascer de novo, sob uma nova condição, quando a gente disse, sim, Jesus, eu te aceito. Nós fomos salvos. Nossos pecados foram lavados e nós fomos sarados. Como é que eu usufruo disso aqui? Lá em João, chegaram para Deus, chegaram para Jesus, né? E falaram, o que nós podemos fazer para agradar a Deus? Que obra? Que obra podemos fazer para agradar a Deus? Porque eu quero agradar a Deus. Hoje o que poderia fazer? Vamos levantar um fundo para ajudar aos pobres. Vamos fazer almoços para arrecadar dinheiro e construir um templo. O que nós podemos fazer? Jesus se virou. Havia 3.000 homens e disse, a obra de Deus é essa. Creia naquele que Deus enviou. Deus não quer nada que a gente faça para que não seja o nome dele exaltado. Deus quer que a gente creia. Deus quer que a gente manifeste o poder que há em nós. Sabia que existe poder em nós? O próprio Jesus disse que nós faríamos obras maiores. Por um motivo, habita em nós o próprio Deus. Habita em nós o Espírito Santo. Nós podemos fazer as obras de Jesus, não por aquilo que fazemos, mas por aquilo que cremos. Cremos em Jesus, podemos fazer as obras dele. Podemos expulsar os demônios, falar novas línguas. Podemos impor as mãos sobre os enfermos e curar. Podemos andar sobre as águas, podemos. E o que nos impede? Nós mesmos. O que nos impede? As nossas vontades, os nossos pensamentos, que às vezes está atrelhado ao mundo e não à palavra. Buscai as coisas lá do alto, aquelas que não se veem, aquelas que a traça não corrói, que a traça não destrói. É isso que nós temos que buscar, porque os tempos são finais. Há pouco tempo. Você não pega um papel para mim? Há pouco tempo. Os tempos estão finais. É tempo de verdadeiramente a gente tomar uma posição. Opa, tá bom, obrigada. Tomar uma posição como filho. Como filho que ama a família. Se você não tem força para entrar num quarto e buscar ao Senhor, faça isso pelos seus filhos. Faça isso pela sua família. Se não há força em você para você mesmo, há força por aqueles que amamos. Não existe coisa mais poderosa
do que uma mãe orando por um filho, um pai orando pelo filho. Não há poder maior que um casal orando junto. Não há. Então é hora de verdadeiramente a gente se posicionar. Vamos ler agora? Voltem lá para Lucas. Lucas 22. Eu gostaria, antes de eu ler aqui a Santa Ceia, só enfatizar uma outra coisa que eu gostaria de falar aqui. Lá em Lucas, volta só um pouquinho, no 23, 44. Diz: já era quase a hora sexta, escurecendo-se o sol, houve trevas sobre a terra até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. O que é esse véu do santuário? Essa é uma das coisas mais lindas que a gente pode ler. Não vou ler lá em 1 Reis, senão não vai dar tempo da gente fazer a Santa Ceia. Antes de Jesus, Deus se manifestava por meio, ele entrava em tabernáculos feitos por mão de homens, era uma construção, no meio do deserto, e somente uma pessoa tinha acesso a falar com Deus. Esse tabernáculo, ele era constituído de lugar santo e santo dos santos. No lugar santo existia o pão, existia a mesa, e nos santos dos santos existia a arca. Entre essas duas salas, o lugar santo e o santo dos santos, existia um véu que separava. Esse véu era de uma altura tão grande. E somente o sumo sacerdote, instituído por Deus, poderia entrar no santo dos santos e falar com Deus. Somente um. Então ele ia, falava com Deus. Depois ele fazia o sacrifício do cordeiro, aspergia o sangue de animais para purificar o povo. Somente o sumo sacerdote poderia fazer isso. E a palavra de Deus diz, quando Jesus expira, os 3 evangelhos falam que o véu se rasga. O que é isso? O véu que separava o santo dos santos do lugar santo, ele foi rasgado de cima para baixo. O que significa isso? Quando o véu foi rasgado por Deus, qualquer pessoa agora poderia entrar no santo dos santos e ter acesso a Deus. Não existia mais nada que bloqueava a entrada do santo dos santos. Isso é o que Deus fez por nós. Jesus, o sacrifício dele, acabou, quebrou, destruiu aquilo que nos separava de Deus. Hoje, todos nós temos acesso a Deus. Não existe mais nada que te impede de chegar a Deus. Foi rasgado o véu. Foi rasgado tudo aquilo que te separava de Deus. Não existe mais. Você tem livre acesso. Sabe o que Deus diz? Venha, entre na minha presença com intrepidez, com autoridade de filho. Isso só Jesus poderia fazer. Isso é uma obra poderosa. Você tem acesso a Deus diretamente com o Pai.
Vou voltar para Lucas e vamos ler a Santa Ceia, que é o que nós vamos fazer. A Santa Ceia hoje. Lucas 22, 19. E tomando um pão, tendo graças, partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. Hoje nós vamos fazer isso. Nós vamos tomar a Santa Ceia para lembrar quem é Jesus para nós. Para lembrar tudo que Ele fez. Para lembrar que não existe condenação. Para lembrar que nós somos sarados porque Ele fez uma obra na cruz e nos curou. Para lembrar que somos filhos. Para lembrar que temos autoridade. Para lembrar que nós podemos tudo em Cristo. Para lembrar que nós podemos amar. Para lembrar que nós podemos perdoar. A tua nova natureza hoje, ela é capaz de perdoar porque ela tem a natureza de Deus. Quem não perdoa é a tua mente. A tua nova natureza, ela é apta para perdoar. Ela é apta para amar. Ela é apta para estender a mão. A tua nova natureza é a natureza de Cristo. Aquele que foi oferecido pelo próprio Deus, pelo próprio Pai, por amor a nós. Lá em Isaías diz, Isaías 53 diz, que Deus teve prazer em ver o próprio Filho enfermar, porque Ele sabia que isso traria um benefício para aqueles que fossem crer em Deus. Sabe quem são essas pessoas? Somos nós. Deus fez isso por nós. Então hoje nós vamos tomar a ceia do Senhor e nós vamos refletir. Nós vamos aceitar o que Jesus fez, em memória dele. Aceitar como verdade absoluta aquilo que Jesus fez por nós. Amém? Eu vou pedir, então, cada um vem aqui, se sirva do pão e do vinho, que no caso é suco de uva, e esperem nos seus lugares que nós vamos tomar a Santa Ceia juntos, ok? Podem se servir. Eu vou repetir. Não precisem abrir, não precisa. Jesus disse: o meu corpo oferecido por vós. O corpo de Jesus foi oferecido para nós. O cálice da nova aliança, que foi o sangue derramado a nosso favor. O sangue de Jesus foi derramado para que fosse feita uma aliança de sangue. Nós fomos legitimados como filhos de Deus pelo sangue do Cordeiro. E naquela cruz, Ele levou as nossas enfermidades. Naquela cruz, Ele foi morto para que nós tivéssemos vida. Naquela cruz, Ele lavou os nossos pecados e nós somos livres. Naquela cruz, Ele fez uma obra para que se instalasse em nossas vidas o reino de Deus. Você tem paz, justiça e alegria no Espírito. Creia. Vamos cear então. Podem deixar o copinho do lado. Creiam. Creiam que a obra de Jesus é maior do que qualquer enfermidade. Creiam
que a obra de Jesus é maior do que qualquer problema mental, emocional. Você é livre emocionalmente. Porque Ele pagou o preço para você ser livre emocionalmente. A tristeza, a depressão, ela não faz parte das nossas vidas, porque Ele sofreu o dano para que nós fôssemos livres. Ele sofreu. Ele suou gotas de sangue, de ansiedade, para que você não sofra. Então diga comigo, obrigada, Pai. Porque a obra de Jesus é maior do que tudo. É maior do que aquilo que eu sinto. É maior do que a tristeza. É maior do que a depressão. É maior do que qualquer enfermidade. A obra de Jesus é poderosa. É Ele que me fez próspero. É Ele que me deu alegria, paz, força e vida. Então eu ando nesta terra como soldado de Cristo, porque aquele que me arregimentou é poderoso e destruiu todas as obras do diabo na minha vida. Eu tenho paz, alegria, força, saúde e fé. Obrigada, Pai, por essa obra poderosa que somente o Senhor poderia fazer por mim. Em nome de Jesus. Amém, amados. Amém. Que tenhamos um domingo abençoado. Que vocês saiam daqui em júbilo. Não olhando para os seus problemas, mas olhando para aquele que é o consumador de todas as coisas, aquele que diz a verdade, aquele que é santo, aquele que nos amou, é por nós. Amém? E se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Um ótimo domingo, amados. Amém.